Tomás de Aquino foi um padre católico e discípulo no grande escolástico Alberto Magno. Ele auxiliou na reintrodução da filosofia aristotélica no pensamento europeu e atualizou a teologia cristã junto à filosofia medieval, tendo escrito sobre os conflitos entre fé e razão existentes no período. Aquino é o maior representante da escolástica, pensamento desenvolvido em um movimento de expansão e grande domínio católico na Europa. Havia no século XVIII uma iminente necessidade de formação de novos líderes religiosos, o que impulsionou a formação das escolas e universidades cristãs para a formação de novos sacerdotes para a Idade Média. As universidades mais antigas do mundo datam dessa época. Tomás de Aquino formou-se e lecionou-se na Universidade Cristã desse período. Tomás de Aquino nasceu em 1225 e morreu em 1274. Foi um frei católico, filósofo e teólogo italiano da Idade Média da Ordem Dominicana. Foi canonizado pelo Papa João XXII. É autor da Suma Teológica, onde fez uma clara exposição dos princípios do catolicismo. Tomás de Aquino nasceu no castelo de Roccasecca, em Aquino, no Reino de Sicília, no sul da Itália, no ano de 1225. Sua família, de origem nobre, se destacou a serviço do imperador da Alemanha, Frederico II. Seus pais esperavam que o filho continuasse a tradição da família e se tornasse um valioso chefe militar ou um hábil estadista. Dos 5 aos 10 anos, Tomás de Aquino fez um curso primário com os monges da vizinha cidade de Monte Cassino. Nessa época, dava mostras de uma inteligência fora do comum. Em 1239, foi obrigado a voltar ao convívio da família quando os monges foram expulsos pelo imperador. Depois foi enviado para a Universidade de Nápoles, onde estudou as artes liberais. Com 15 anos, Tomás de Aquino decidiu entrar para um convento. Bateu às portas da Ordem dos Dominicanos, ordem que criticava a vida monástica tradicional, em favor de uma pátria de proteção e ensino. Ao saber da decisão de Tomás de Aquino de entrar para a Ordem dos Dominicanos, seu pai mandou seus fiéis servidores trazê-lo de volta a Roccasecca. Sabendo do plano, o superior do convento enviou Tomás de Aquino para Paris, mas o jovem foi alcançado pelos emissários do seu pai, que o manteve prisioneiro na torre do castelo. No ano seguinte, Tomás de Aquino fugiu e voltou ao convento de Nápoles. Aos 17 anos, pronuncia os votos religiosos e se torna Frei Tomás. Tomás de Aquino tinha escolhido a Ordem dos Dominicanos, pois não desejava ficar trancado em uma cela e afastar-se do mundo, e sim difundir a fé cristã. Em 1245, resolveu ingressar na Universidade de Paris, um dos grandes centros de estudos teológicos da Idade Média. Depois de 4 anos, virou professor. Depois de 7 anos lecionando e meditando em Paris, Tomás de Aquino começou a elaborar sua doutrina cristã, que mais tarde seria aceita pela Igreja e conhecida como tomismo. Inicialmente, Tomás de Aquino reviu a atitude da Igreja face à filosofia de Aristóteles, que era rejeitada como pensador pagão, assim como as demais dos pensadores gregos no período antes de Cristo. Caminho para Lyon, São Tomás de Aquino, já bastante enfraquecido, cai gravemente doente e morre no dia 7 de março de 1274. Tomás de Aquino foi um filósofo e teólogo medieval que desenvolveu um sistema filosófico conhecido como tomismo. Ele buscava harmonizar a razão e a fé, acreditando que ambas eram necessárias para se chegar à verdade. Para Aquino, a razão pode levar a conduções sobre o mundo natural, mas a fé é necessária para entender a natureza divina. Aquino também defendeu a existência de Deus, usando argumentos lógicos baseados na observação do mundo natural. Ele acreditava que Deus era o Ser Supremo, Criador de todas as coisas e fonte de todo o bem. Além disso, ele desenvolveu uma ética baseada na lei natural, que acreditava ser uma expressão de vontade de Deus.
Tomás de Aquino foi um defensor da liberdade humana e da dignidade individual. Ele acreditava que os seres humanos têm livre-arbítrio e que são responsáveis por suas ações. Para Aquino, cada pessoa tem uma dignidade inerente como ser humano, independente de sua posição social ou econômica. Em sua ética, Aquino defendia que o bem deve ser buscado e o mal evitado, e que as ações devem ser avaliadas com base em seu efeito sobre o bem comum. Ele acreditava que cada pessoa tem um papel a desempenhar na construção de uma sociedade justa e que a liberdade individual deve ser protegida para que isso seja possível. Tomás de Aquino produziu uma vasta obra escrita, somando mais de 60 livros. Entre os principais, encontram-se a Suma Tecnologia e o Ente e a Ausência. A Suma Tecnologia, escrita entre 1265 e 1274, o período de maturidade de Tomás de Aquino, é uma obra que trata da existência de Deus, da natureza, do homem e da moralidade. É nesse escrito que são encontradas as 5 vias que provam a existência de Deus. Em sua obra O Ente e a Essência, Aquino resolve questões metafísicas com base na filosofia aristotélica. O pensador propõe que existem 2 categorias lógicas distintas: ente e essência. Enquanto a essência propõe-se a denominar as coisas, apontando o que é cada ser, o ente é o próprio ser. Platão e Agostinho. Tomás de Aquino foi influenciado pelos patrísticos, em especial por Agostinho, que trabalhou o início da perspectiva cristã por meio do neoplatonismo. Influenciado por Agostinho e por Platão, Aquino trouxe uma nova perspectiva para a filosofia cristã, por meio da filosofia grega pagã. Aristóteles. Mesmo com proibições por parte de algumas paróquias e alguns padres entre 1210 e 1277, Aquino foi um grande estudioso de Aristóteles. Ainda que não tendo acesso material e linguístico aos escritos originais de Aristóteles, Aquino teve acesso a traduções latinas feitas com base nas traduções árabes, o que pode causar confusões teóricas. Dos escritos de Aristóteles. O mestre Aristóteles influenciou toda a sua trajetória acadêmica.